Olá, amado, olá, amada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar. E eu peço a gentileza para que você separe o seu copo com água, deixe próximo a você e que a espiritualidade conduza cada vez mais a minha vida, a sua vida, que nós possamos sempre fazer coisas positivas e que nós possamos encontrar a paz, a serenidade dentro da gente. Tudo bem? Como de costume, vou rezar o Pai Nosso e vou mentalizar coisas positivas e que eu seja um instrumento utilizado para que a luz de Deus, a espiritualidade, chegue até você, chegue até sua família e que essa água que nós tomarmos possa se regenerar cada vez mais o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estou sentindo uma presença muito forte de um mentor meu, né, da linha da encruzilhada. E ele pede para falar antes de abrir a mensagem. Como vocês sabem, eu não abro a mensagem antes, mas ele pede para falar que todo o mal que a gente fizer vai voltar pra gente. Que tudo aquilo que a gente mentalizar volta pra gente. Então, que a gente possa pensar coisas positivas, coisas que vão melhorar a nossa vibração, tá? Isso foi o que ele pediu para eu falar antes de abrir. E como vocês sabem, às vezes, né, eu sempre peço para a espiritualidade conduzir, nunca tá marcado. Meus amigos espíritos, qual a mensagem de hoje, dia 7 de dezembro? Mediunidade gratuita, né? Mediunidade gratuita. Muito obrigada, meus grandes mestres. Aqui. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagra ela, se preciso for, senão um tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe dão em conta o devotamento e os seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus possa nos abençoar, que cada vez mais nossos grandes amigos espirituais possam estar trazendo uma clareza pra gente. E o que a gente pode interpretar dessa mediunidade gratuita, né? Primeiro, um dos nossos grandes líderes espirituais é Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá fazendo as operações, né, transmitindo a cura,
Estou falando do que a Bíblia, que a grande maioria das pessoas conhecem. Enquanto ele estava curando, ajudando as pessoas, não era cobrado nada. Ele não cobrava nada. E às vezes a gente precisa pensar positivo, a gente precisa emanar isso a todas as pessoas. Mediunidade gratuita é um bom dia que você fala. Mediunidade gratuita é você olhar nos olhos das pessoas e falar, tudo bem. Mediunidade gratuita também é o ato de servir, de ajudar o outro, de olhar nos olhos das pessoas e incentivar o lado positivo delas. Ai, Luz, que negócio difícil. Realmente é difícil. É uma constância. Mas nem todo mundo está preparado ainda para ouvir isso. Nós precisamos entender que tudo o que a gente fizer vai voltar para a gente. Igual Senhor Exu Ventania trouxe, que a gente precisa fazer coisas positivas para que isso volta para a gente. Não adianta a gente tentar pregar coisas positivas e não fazer coisas positivas com a nossa mediunidade. E eu vou te contar um segredo, todo mundo tem mediunidade, todo mundo. Desde o evangélico, enfim, todos têm mediunidade. Um dia eu posso vir aqui explicar quais são os tipos de mediunidade, mas o mais importante é entender que a mediunidade é a capacidade de você olhar o outro com os olhos amorosos. A mediunidade está no servir. Esse tipo de coisa que eu, por exemplo, acabei de receber uma mensagem, Senhor Exu Ventania falou que tudo que a gente faz volta pra gente. Então, às vezes a sua vida não está do jeito que você quer, porque você não está fazendo coisas boas. Você não faz coisas boas para você. Você não faz coisas boas para os outros ao seu redor. É cara fechada. É cara marrento. Então, a primeira coisa que precisamos entender é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não custa nada. Nesse ano, eu comecei a trabalhar numa escola. Para quem não sabe, eu sou professora. Eu saí dessa escola e todo dia eu chegava e falava, bom dia! Mais um dia, graças a Deus. Todo dia eu falava isso. Eu entrava na sala dos professores e aí teve um dia que um filho de Deus lá falou assim, nossa, você chega assim todo dia, meu? Você não cansa de ser positiva? Chega, né? É só mais uma semana. Eu olhei assim, né? Respirei fundo, falei assim, bom dia. Com um sorriso no rosto. E aí, no outro dia eu cheguei mais alegre ainda. Bom dia! Como eu sempre faço. Em todos os lugares que eu tento passar, eu tento deixar um rastro positivo. E o que aquilo demonstrou para mim? A carência de um bom dia, a carência de fazer o bem. Então, onde você for, dê um bom dia, dê uma boa tarde. Às vezes a pessoa tá tão no fundo do poço, assim como eu já tive. E isso eu não tenho vergonha de assumir. Eu já tive inúmeras vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, foram inúmeras vezes. E quando uma pessoa dava bom dia pra mim, nossa, parece que eu saía da Matrix. Então, dê os bons dias. E lembre-se, tudo que você fizer vai voltar para você. Então, se você está fazendo coisas positivas, vai voltar para você também. Vou fazer o convite para você pegar sua água e mentalizar uma semana extraordinária, um dezembro extraordinário para mim e para você, para sua família. Que essa água seja regeneradora e que todos os nossos amigos espíritos possam nos conduzir a boas coisas e que nossos pensamentos sempre estejam positivos.
all the time, todo o tempo. Tudo bem? Que Deus nos abençoe e que sua semana seja magnífica. Até mais!